Tô de volta trazendo mais informações para vocês. Sou Rio Gley Fagundes, canal Brasil Notícias. Gente, hoje é dia 30 de junho de 2020. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Fabrício Queiroz falou à PF sobre a questão do vazamento. Lembram, né, da questão da Furna da Onça, novembro, tal. Então, gente, bom, Fabrício Queiroz falou sobre o assunto. Antes de mais nada, se inscreve, comenta, compartilha, não esquece de apertar o sininho das notificações ao se inscrever, deixa o seu like aí e vamos à matéria. Na descrição do vídeo tem conta bancária, se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, dá um pulinho na descrição aí, seja um colaborador e seja um apoiador. Olha só, gente, aqui, vamos lá. A PF, Queiroz diz desconhecer vazamento de operação para Flávio Bolsonaro. Lembrando que teve um camarada aí que foi preso, o nome dele agora, né? Que inclusive era suplente, se não me engano, foi suplente, ou não sei agora, do Flávio Bolsonaro. E passou, não sei, Paulo Marinho, eu acho que é isso, né? Passou um tempo aí e tal, e agora resolveu dizer que que Flávio Bolsonaro teve informação privilegiada. Eu achei interessante que ele só resolveu falar desse assunto depois que o Mourinho inventou aquela história da interferência da PF. A única coisa que não bate, duas coisas que não bate é que, primeiro, o Bolsonaro ainda não era presidente empossado, não tinha nem de longe interferência em nada. Segundo, segundo que o cara fala que foi um delegado e na verdade quem estava no caso era uma delegada. Mas tudo bem. E aí Queiroz agora, né, fala sobre esse assunto. Vamos à matéria? Fabrício Queiroz afirmou nesta segunda-feira, 29, em depoimento à Polícia Federal, desconhecer que o seu ex-chefe, o hoje senador Flávio Bolsonaro, tenha recebido informações privilegiadas sobre a Operação Furna da Onça. A investigação, que mirava desvios na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, tinha naquele momento, em outubro de 2018, entre outras informações, um relatório do Conselho de Controle da Atividade Financeira, o COAF, em que apareciam as transações suspeitas do próprio Queiroz, que levariam à investigação sobre o esquema de rachide no gabinete do filho 01 do presidente da República. O depoimento de Queiroz, o primeiro desde a prisão dele na semana retrasada, foi tomado pelo delegado federal Jaime Cândido como parte do inquérito aberto a partir de uma entrevista do suplente de Flávio no Senado Federal, o empresário Paulo Marinho. É isso mesmo, gente. E o detalhe, né? Vocês acham que... eu falei duas coisas interessantes, mas tem uma terceira aqui, né? Que eu citei, mas não comentei. O fato do cara ser suplente, né? Ou seja, uma eventual queda de Flávio Bolsonaro beneficiaria justamente a quem? Paulo Marinho. O mesmo que agora fala, né? Que Flávio Bolsonaro teve informações privilegiada, tal, que até então estava calado, né? Já teve oportunidade de falar e não falou nada desse respeito. Pelo contrário, chegou até a defender, mesmo depois de ter sido, né, afastado ali do convívio Bolsonaro, né? E agora resolveu dizer isso daí. Então é estranho, né? Segundo o Marinho, o filho do presidente teria recebido informações vazadas da Furna da Onça sobre 1,2 milhões de transações atípicas de Queiroz e por isso demitiu o então assessor. Fabrício Queiroz negou que tenha sido demitido. Ele disse que pediu demissão porque não queria mais continuar como assessor do deputado e pretendia cuidar da própria saúde. Queiroz está preso desde a quinta-feira, 18, quando foi encontrado pelo Ministério Público em um sítio de Frederic Vasseffer, até então advogado de Flávio Bolsonaro. Outro detalhe, gente, ó a pilantragem da matéria aqui e também do presidente. Vasseffer não era da advogada. Cara, eu fico olhando aqui o quanto os caras insistem na narrativa. A matéria vinha boinha até aqui, vocês viram? A matéria vinha 100% até aqui. É Cruzoé, né? Vinha 100% até aqui, contando todas as narrativas, os fatos. Eu já li em outro site a matéria sobre esse assunto. Mas como tinha esse finalzinho aqui, eu resolvi pegar o deles, que é para mostrar para vocês
como a Cruzoé se vendeu, né, a grande mídia. Trouxe a matéria muito bem feita, vamos elogiar, né? Mas no finalzinho da matéria, e também do presidente, Wassef não foi advogado do presidente. Aí o Gley, mas quando foi lá no caso do Adélio Bispo, ele não se apresentou? Pois é, detalhe, ele se apresentou sim como defensor do advogado do presidente. Basta você pegar o trecho do relatório do próprio delegado que ele diz o seguinte: Wassef não apresentou, Wassef se apresentou como advogado, no entanto, o delegado negou sua participação porque faltou uma coisa, uma besteirinha, uma bobagemzinha, faltou uma declaração do presidente autorizando Wassef. Ou seja, Wassef não tinha autorização, não tinha procuração, no caso, a palavra correta é essa, não tinha procuração do presidente da República para fazê-lo, né? Para fazer defesa do presidente. Preste atenção nisso. Então, o cara se apresentar como advogado não quer dizer que ele era. Para ele ser advogado de fato, todo mundo sabe, eu sei que tem algumas pessoas aqui que são advogadas e de vez em quando até me auxiliam aqui, me corrijam se eu estiver errado, mas para você representar um cliente, você tem que ter uma procuração desse cliente lhe ortogando, olha, tô falando bonito, hein? Lhe ortogando poderes para tal ação jurídica. Nossa, tô ficando bom nesse negócio. É ou não é? Comenta aí depois, diz que eu tô errado. Então significa que se o delegado tirou a Wassef do assunto por não ter essa procuração, então Wassef não pode ser advogado do presidente. A própria advogada do presidente hoje, né, inclusive ela coloca, ela faz essa elucidação, mostrando que o presidente Bolsonaro não tem nenhuma ação ligada ao Wassef. Todas as ações é ligada ao escritório dela e à AGU, né, que é a Advocacia Geral da União, advoga em favor do presidente, e essa advogada, com o escritório dela, advoga como pessoa física ou jurídica, não sei, enfim, né, mas advoga também junto ali ao presidente Bolsonaro. Então significa que a malandragemzinha tá aqui, que é para dar aquela, porque ele se apresentou. Mas para a mídia não importa para você se ele se apresentou ou se ele é. O importante é que ele disse que era, então eles querem que você acredite nisso. Então, mas tudo bem. Deixa esse ponto para lá, né? Inclusive a própria Cruzoé trouxe uma matéria mostrando a defesa da advogada, mostrando que o Wassef não era advogado. No entanto, a Cruzoé trouxe essa matéria de uma forma bem maliciosa, que eu nem quis trazer a matéria aqui para vocês, porque eu achei muito ridícula, né? Mas enfim, tá aqui, gente. E detalhe, a Cruzoé mudou o estilo, vocês podem prestar atenção, depois que foi pega pelo STF. Ela foi o pivô para criar esse inquérito, né? Ela foi o alvo primário, né? E depois, por incrível que pareça, ela mudou o estilo e o STF nem persegue mais ela. Não sei o que aconteceu. Você vê que interessante, né? Mas tudo bem, deixa pra lá, vamos deixar. O importante aqui é que a matéria em si tem as informações que a gente precisa e eu queria trazer esse pontinho para vocês aqui, para vocês entenderem a malandragem. Bom, gente, vamos ao que interessa, que é a matéria. Veja só. Há essa questão aí rondando, né? Que Flávio Bolsonaro recebeu as informações privilegiadas, aquela coisa toda. Bom, o Queiroz acaba de confirmar que não sabe, né, de nenhum vazamento da forna da onça. Mais uma vez a narrativa ela vai se mostrando cheia de falhas. Como eu já falei para vocês, não só no comecinho, mas em outros vídeos, tem a questão de Bolsonaro ainda não ser presidente, pelo menos empossado ele, né? Pelo menos empossado. Não tinha nenhuma autonomia, ele era deputado. Flávio Bolsonaro era deputado estadual, tinha menos influência ainda do que Bolsonaro, né? Segundo ponto é a questão do delegado, que não era delegado, era delegada, né? O próprio juiz, esse nome dele agora, o próprio desembargador que tá no caso, fez esse comentário, né? Que até ele achou estranho, o cara falar que foi um advogado, quando na verdade quem estava no caso era uma advogada, né? Então nós já temos algumas falhas aqui. O próprio Queiroz nega, né, haver essa informação.
e o Estado, né, que estranho, né, do Paulo Marinho, porque o cara é suplente de Flávio Bolsonaro. Numa eventual cassação, numa eventual queda, é ele quem assume, né? Então é meio esquisito o cara que tem todas as chances de se beneficiar com o ato da cassação do Flávio ser o cara que está denunciando. Por que outra pessoa não denuncia ele, nesse caso? Né? Porque o Paulo Marinho é quem conta essa história, né? Enfim, porque somente agora Paulo Marinho... Porque Paulo Marinho e a família Bolsonaro cortaram relações desde o meado do ano passado. Você tem, por exemplo, a própria Folha fazendo entrevista o ano passado, já após rompimento, né? Fazendo entrevista com Paulo Marinho, aonde o Paulo Marinho não desfere nenhum ataque a Flávio Bolsonaro. Principalmente nesse caso da rachadinha. Você não vê, você tem a entrevista lá e na entrevista ele nega qualquer eventual crime de Flávio Bolsonaro. E agora, de repente, mais do que estranho, no momento de crise, tudo abalado, perseguição da direita, toda a torta e a esquerda, a torta e a esquerda, né, perseguindo a direita. E aí, de repente, o cara se aproveita desse momento, dá uma entrevista, né, e conta uma história que o resultado dessa história beneficia ele diretamente. É aí que eu paro um pouquinho e falo, cara, tem muita falha nessas coisas aqui. Né? E nós acabamos de ver outro ponto interessante também. Flávio Bolsonaro acabou de ganhar uma vitória, porque Flávio Bolsonaro é o seguinte, inclusive eu achei interessante que a Rede entrou com uma ação contra Flávio Bolsonaro. A Rede entrou com uma ação contra a questão do foro privilegiado. Eu não entendo. Todos esses caras da Rede, quando são incriminados, primeira coisa que corre é correr debaixo do foro, para baixo da saia do foro privilegiado. Ah, porque é um direito, é uma prerrogativa e blá blá blá. Agora o Flávio Bolsonaro não tem essa prerrogativa. Querem derrubar o direito ao foro privilegiado. O cara era deputado no momento da ação, né? Se tornou senador, ou seja, ele tinha todo o direito. É estranho o caso dele não ter ido para um tribunal especial, né? Acho que é o TJ, não sei se é o TJ lá no Rio de Janeiro, né? Que cuida desse caso, tô lembrado. Enfim, e a defesa do Flávio Bolsonaro ganhou agora, né, essa mudança. O caso do Flávio vai para o foro privilegiado, que é onde de fato deveria estar, né? Enquanto isso, a Rede quer derrubar isso daí de novo. Mas enfim, são ossos do ofício, né? Se a esquerda, se a Rede não tomar uma ação contra a família Bolsonaro, não é a Rede, né? Enfim. Bom, gente, tá aqui a matéria. Vamos aguardar ver os resultados disso aqui. E lembre-se, quando lerem uma matéria, estejam bem informados para vocês aprenderem. Se eu não tivesse informado, né, se eu não tivesse pesquisado sobre a questão do advogado, quando eu vi as primeiras matérias dando conta de que o Queiroz tinha sido preso lá na casa, no imóvel do Vacef, que era advogado do Flávio e do Bolsonaro, eu falei, cara, esse cara é advogado do Bolsonaro? Não acredito. E se eu não tivesse ido pesquisar e verificado o que realmente aconteceu, até eu acreditaria, porque, pô, né, ele se apresentou como advogado lá na época, só não fez parte do caso, mas se apresentou, né, enfim, mas a matéria traz aqui. Você vê que é na bucha, gente. No finalzinho, eles poderiam ter... A matéria teria ficado perfeita se eles não tivessem colocado isso aqui. Mas, vamos tocar o barco, porque faz parte. É Cruzoé, né, mano? É Cruzoé. Tem que ser assim. Fui, gente.